Eu poderia dar uma aula de teologia para vocês esta manhã, mas como nós não somos, vocês não são alunos e eu sou professor, eu vou falar rapidamente sobre esse contexto, essa palavra, que ela é tremenda, ela é demais. O homem foi desconectado de Deus, através do pecado. O pecado foi introduzido por Satanás e tirou o homem da sua condição de relacionamento aberto com Deus. E a palavra de Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? E Isaías 59:2, Deus fala através de Isaías, que o que causa separação entre Deus e o homem são as iniquidades, o pecado. Então, o homem passa a viver debaixo de ordenanças e lei. E as leis determinavam esse relacionamento. E o relacionamento era a um sacerdote, a um sumo sacerdote, e o homem tinha que ter um intermediário para falar com Deus. Com a graça, com a morte do Senhor Jesus Cristo, com o sacrifício, com a sua ressurreição, nós passamos a viver na graça. E o Senhor Jesus, ele fez exatamente o quê? Por isso que Paulo trata de maneira tão profunda isso, ele nos reconectou com Deus, para que não houvesse mais intermediários entre nós e Deus. Então isso significa o quê? Eu estava até falando esta semana, viu, Bressan, com um delegado, que a lei é olho por olho, dente por dente, não é? E que se fosse assim até hoje, ia ser complicado. Mas a graça, ela nos coloca debaixo das misericórdias do Senhor. E em Efésios 2, fala que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então o homem estava separado de Deus. O homem não tinha futuro espiritual. E consequentemente, quando você está desligado de Deus, você não tem sucesso em área nenhuma da sua vida. Por quê? O mundo jaz no maligno, Satanás sabe que Deus está ausente daquela vida, então ele imprime os seus desígnios, que é matar, roubar e destruir. Amém? Agora, como nós fomos reconciliados, na verdade, quando você pega do português, a reconciliação, de maneira bem popular, é: fiquei bem de novo com a pessoa, não é? Estou reconciliado. O período da divergência acabou, houve uma reconciliação. Então Cristo nos reconciliou com a vontade de Deus. E a partir de então, nós passamos a ter o quê? A salvação eterna através do Senhor Jesus Cristo. E não há mais intermediários entre nós e Deus. Por quê? João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E você tem esse livre acesso a Deus por causa desta poderosa reconciliação. E quando você é reconciliado, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo são o quê? São o quê? Aí está mais outra verdade espiritual. Porque tem aquele velho ditado que fala, não é? Ah, todo mundo é filho de Deus. É uma verdade relativa. Por quê? Existe o que é criatura de Deus, existe o que é filho de Deus. E eu só posso ser filho de Deus se eu fizer esta opção.
E quando eu faço esta opção, e eu entrego a minha vida a Cristo, e eu estou na vontade de Deus, eu estou exatamente reconciliado. E quando Ruth, ela opta em servir a Noemi, em um momento terrível, como eu falei agora há pouco, ela faz esta opção de uma reconciliação com o plano de Deus. Não foi consciente, não foi, mas foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ela foi sensível à voz do Espírito Santo. E ela então vai para Belém juntamente com Noemi. E ali ela passa por um processo. Porque Deus estava no controle, Deus estava no comando, e ela passou a entender que ela deveria servir a sua sogra. E vai pegar espigas, e vai pagar um preço, e vai ser discriminada, porque ela não era judia, ela era moabita, mas ela estava dentro deste plano de Deus, através desta reconciliação espiritual. E aí então, Deus faz uma obra poderosa. Deus age de maneira impressionante na vida de Ruth. Por quê? Porque agora ela estava reconciliada. E essa reconciliação, ela passa primeiro a reconciliação com as vitórias. E eu vim aqui trazer a palavra de Deus para você. Deus vai te reconciliar com as vitórias de Cristo. Amém? Romanos 8:37, diga: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque Satanás, ele imprimiu no homem o espírito de derrota. E, óbvio, que alguém que perdeu marido, filhos, e a outra que estava viúva, eles tinham esse domínio de sentimentos que levava à conclusão que elas eram derrotadas. Porém, dentro de Ruth, tinha um outro espírito, como está em Números 13, Josué e Calebe tinham um espírito diferente. E o Espírito Santo quer colocar esse sentimento em você. O que é esse espírito diferente? Filipenses 2:5, que habite em vós o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo. E o sentimento do Senhor, mesmo passando pela cruz, não foi de derrota. Era o processo de Deus para que a vitória se manifestasse. E você está nesse processo de Deus, e Deus quer que você tenha um sentimento interior de vitórias. Por quê? O espírito derrotado é Satanás, e o espírito vitorioso é o Espírito de Jesus Cristo que habita em nós. Então Deus vai te reconciliar com as vitórias. Eu me lembro que eu tive um período, e eu, graças a Deus, sempre fui um vendedor de muito sucesso, todo o tempo. Mas, aquele mês, estava um desespero. Tinha um monte de negócio para fechar, não fechava, e as coisas parece que não andavam, e eu comecei aquele auto-julgamento. Caramba, será que eu sou incompetente? Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu fui orar, e eu usei essa expressão: Deus, o que aconteceu entre nós dois? Porque agora tudo dava certo, nada está dando certo. E o Espírito Santo me levou a esse texto. Você precisa reconciliar os teus sentimentos com a vitória, porque você está alimentando um sentimento de derrota. Você é vencedor. E aí, você vai a Filipenses 3,16, que fala assim: ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Então, eu
não tenho referências no passado. Eu sei que o passado só me habilita a viver o que Deus tem hoje e no futuro. E aquele sentimento, eu quebrei na hora. Aí eu falei, olha, eu não estou vendendo, não está acontecendo, mas eu continuo sendo o mesmo, e Deus continua sendo o Senhor na minha vida, e aconteça o que acontecer, eu profetizo vitória. E na segunda-feira, eu fui trabalhar com esse texto. Estou reconciliado, não tenho derrota. E glória a Deus que aquele quadro foi revertido, Deus me deu graça, não foi meu melhor mês, mas também não passei em branco, aconteceu e sucederam vitórias e mais vitórias. Então eu quero em nome de Jesus nesta manhã, ainda que você esteja como Noemi, e ainda que você esteja vendo as coisas não acontecerem, é sazonal, é um tempo, é um momento, mas a vitória do Senhor Jesus está sobre a tua vida. Amém? E eu profetizo esta vitória em todas as áreas da tua vida. Eu declaro sobre você esse poder de vitórias. Amém? E oro sobre a tua vida, segundo Samuel 8:13. Amém? Diga assim comigo, aonde Davi ia, Deus dava vitórias. Então profetiza comigo e diga, aonde eu for, Deus me dará vitórias. Prepare-se para viver grandes vitórias esse mês ainda. Prepare-se para você ver Deus reverter coisas que você nem pensava e nem imaginava. Amém? Porque esse sentimento está na tua vida e você foi reconciliado. E vocês se lembram do texto que eu li? Que vocês leram comigo? Há 3 coisas aqui que são fundamentais. Primeiro, ele nos reconciliou. Amém? Diga, eu estou reconciliado. Você está reconciliado com o Senhor Deus. Você está reconciliado com a tua vitória. Amém? Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério? É uma atuação espiritual. Então, eu tenho um ministério, eu recebi uma delegação. Você tem o ministério da reconciliação na tua vida. Então o diabo não vai causar rompimentos, porque o ministério, ele te dá autoridade no mundo espiritual. E você tem esta autoridade delegada pelo Senhor Jesus em Marcos 16. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas e vai fazer uma revolução. Amém? Você tem esse ministério da reconciliação. Em nome de Jesus. Vocês entenderam? Amém? Quem que é ministério aqui? Amém? Eu? Glória a Deus. Minha vida é um ministério. Né? E a terceira coisa, não sei se vocês se lembram, que Paulo fala, ele nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Diga, eu tenho a palavra da reconciliação. O que ele fez? Ele te entregou, confiou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação, ela quebra as divergências. A palavra da reconciliação, ela reforça e cria laços. E ela é uma palavra de sabedoria, porque ela encontra caminhos para conflitos. E o Senhor te deu esta palavra, e você receba em nome de Jesus. Quando a tua mulher começar a brigar com você, você ora essa palavra, e quando ela não quiser mais conversar com você, quando você quebrar o pau com qualquer pessoa, você vai lá cheio do Espírito Santo, fala, se reconcilia, e ponha para fora esta palavra, a palavra da reconciliação, e vai ser uma grande bênção na tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Receba no teu espírito, em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós fomos reconciliados, aleluia, com a paz. Eu tenho conversado com muitas pessoas, ultimamente, eu tenho observado o quê? Até dentro da igreja, tem muita gente que não conhece paz.
E o Senhor Jesus, está escrito aqui na camiseta, ele é o quê? O príncipe da paz. E ele disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Ele nos dá a paz. E João 14, 27, deixo-vos a minha paz eu dou, não como o mundo a dá. Como é que o mundo te dá paz? O mundo te dá paz quando você, eu estou com as minhas contas em dia, eu estou com o meu saldo bancário, e quando você parece que está tudo certinho. Agora, sabe o que é paz espiritual? É aquilo que as pessoas até vão pensar que você é inconsequente, mas que dentro de você tem algo tão tranquilizador, que é a certeza que a tua vida, que os teus problemas estão nas mãos do Senhor teu Deus. Você é normal você se desesperar, é normal você ficar apreensivo, é normal você até muitas vezes perder um pouco o controle, mas queridos, se você levantar as tuas mãos e clamar: Senhor, me enche da tua paz, em meio às aflições, virá uma paz inexplicável no teu interior. E essa loucura desses dias, desses remédios tranquilizantes, de tanta loucura, não é? Que tem um médico aí que ele falou: você tem que tomar um Vivance. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, mano, não é? Eu não vou tomar isso, mas nem morto. Não, porque você vai ficar tranquilo, em paz, elétrico. Eu falei: querido, é o seguinte, eu tenho um espiritual. Eu vou dobrar meus joelhos, eu vou clamar, falar: Senhor, eu estou caidão, eu estou desanimado, eu estou precisando de poder do teu Espírito, eu estou precisando de motivação. E eu vou no altar, e Deus me dá aquilo que eu preciso, e a paz enche o meu coração. Aleluia. Está na hora de você buscar paz no teu interior. O diabo quer colocar um espírito de loucura na tua vida, um espírito de ciúme, um espírito de desespero, um espírito de ansiedade, um espírito de medo, e você fica sem paz. Mas você foi reconciliado com a paz que excede todo entendimento. E eu declaro e profetizo que o Senhor vai acalmar o teu espírito, vai acalmar as tempestades, vai fazer você andar sobre as águas, e você vai ter tranquilidade para dizer, como Davi no Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aleluia! Porque eu vou viver o plano do meu Deus. Então receba essa paz no teu entendimento. Amém? Glória a Deus. E em terceiro lugar, diga: eu estou reconciliado com o plano de Deus. Amém? Aleluia. Leia comigo Ruth 4:10. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e do portão da sua cidade, hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz, leia comigo em voz alta: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel, a Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Eufrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Aleluia. Olha o que é o plano de Deus. O diabo trabalha dia e noite para te tirar do plano de Deus. E ele te tira do plano de Deus porque ele não aceita esta reconciliação. Ele quer que você continue escravo de sentimentos, escravo de complexos, escravo de tudo quanto é malignidade. Mas nós estamos reconciliados com o plano de Deus. E o plano de Deus tem coisas surpreendentes, e eu profetizo na tua vida. Eu sei, vai acontecer
aquilo que o Senhor determinou quando você estava no ventre da tua mãe. Há coisas que Deus nos deu, porque o Senhor Jesus foi recolhido e deu dons aos homens. E o Senhor nos deu capacitação espiritual, e Ele nos conduziu para o centro da sua vontade. E quando eu me coloco 100% no centro da vontade de Deus, eu vou vivê-la boa, perfeita e agradável. Amém? Se você tiver liberdade, diga para quem está do teu lado: o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, porque Ele tem um propósito na tua vida. Amém? E não tem classe social, não tem nível cultural, não tem nada que é requisito humano. Agindo eu, quem impedirá? Ruth, se prepare. Ruth, você optou pelo plano de Deus. Você foi catar espigas. Você voltou humilhada para casa. Os judeus te discriminaram porque você era moabita, mas você falou: eu não saio do plano de Deus. Oh, aleluia! O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Mas em todas estas coisas eu sou mais que vencedor, porque vai acontecer o plano do Todo-Poderoso na minha vida. Profetiza: vai acontecer na vida do meu filho, vai acontecer no meu casamento, vai acontecer na minha empresa, vai acontecer em todas as áreas. Vai ser realizado o plano perfeito desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Sabe por quê? Pode aplaudir ao Senhor com alegria. Amém? Levante a tua mão e diga assim: o resgatador está chegando na minha vida. Aleluia. Oh, meu Deus. Havia uma lei em Israel, que um homem, ele poderia se casar com uma viúva para resgatá-la, para dar a ela herança e filhos. Isso era uma lei. E aquela mulher, quando era resgatada, ela tinha direito a toda a herança que ela havia perdido. E Boaz olhou para Ruth e falou: essa mulher é especial, porque Deus tem caminhos que vocês não acreditam, queridos. O que tem matado muitas vezes a nossa caminhada é a nossa falta de fé no que Deus pode fazer. Porque no dia mau, nós abortamos a nossa fé. E hoje se vive um evangelho de gente que não quer pagar um preço, de gente que quer o imediatismo, e acha que se ele ficar aqui vai acontecer. Só vai acontecer se você for provado e ser aprovado. É o que Tiago fala. E Ruth estava lá catando espigas, mas o plano de Deus estava em desenvolvimento. Alphaville, o plano de Deus está em desenvolvimento. Não é definitivo, Ele está trabalhando, amém? Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel e justo. Eu vou falar na cara de Satanás: eu fui reconciliado com o meu Deus. Eu estou reconciliado. Eu tenho o ministério da reconciliação. Eu tenho a palavra da reconciliação. E esse poder está na minha vida. E Boaz olha para Ruth. Ruth encontra graça em Boaz. E Boaz pega e fala: é você. Eu quero casar com você. Quem era Boaz? O cara mais rico de toda a região. Ele era o cara mais poderoso, o mais cobiçado. Sabe aquele partido que toda mulher gostaria de ter? Rico, famoso, e um cara bom demais. E aquilo que Deus tinha reservado.
Deus reservou. E ele disse, eu vou casar com você. E Ruth volta para Noemi e fala, Noemi, Boaz, que era parente de Noemi, quer casar comigo. Aí Noemi fala, você encontrou o favor do Senhor. Amém? Aleluia. E eu oro o Salmo 86 na tua vida. Você vai pedir, Senhor, me dá um sinal do teu favor, para que todos vejam e saibam que tu estás comigo. E eu creio em sinais. E eu quero declarar, Deus vai te dar um sinal da palavra que eu estou ministrando aqui hoje, porque eu sou servo do Deus vivo, porque eu não estou falando em meu nome, estou falando em nome daquele que pode todas as coisas. Estou falando naquele que te chamou, te escolheu, te separou, e aquele que vai te levar para uma jornada poderosa de vitórias. Eu encontrei o favor do Senhor, você encontrou o favor do Senhor, por isso que você está aqui hoje, a tua família encontrou o favor do Senhor. Então, querido, agora, Noemi, fala para Ruth, Ruth, vai lá minha filha, e toma posse. Amém? Você já encontrou o favor do Senhor, ele olhou para você, deita do lado dele lá, porque é o seguinte, Deus vai agir. E resumindo toda a história, Boaz se casa com Ruth. Ruth tem uma nova vida e um novo tempo. Durante o período que ela estava na terra dos Moabitas, ela foi estéril, não teve filhos. Agora, olha só, é que quando a gente lê aqui no final desse versículo, que o povo disse para Ruth, que o Senhor faça esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. Eles estavam colocando Ruth no nível das grandes matriarcas de Israel. Uma mulher que estava numa posição social e espiritual como nenhuma outra. Aquela que era moabita, que não era de Israel. E o plano de Deus quebrou a esterilidade de Ruth. O plano de Deus, ela estava reconciliada, trouxe para ela prosperidade e abundância. Trouxe restituição. O plano de Deus fez com que ela entrasse dentro da genealogia de Jesus Cristo. Você imagina isso? Porque ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, de Jessé veio Davi, e Jesus veio da casa de Davi. É demais o que Deus tem para realizar dentro do plano dele. E eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, que você entenda isso no teu espírito, que você é filho, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as bênçãos espirituais. Você não pode jamais deixar que o inimigo no dia mau te encha de pensamentos negativos. Você não pode deixar que o inimigo te autoconvença daquilo que não é verdade. A verdade é, eu estou passando por uma guerra, a minha luta é leve e momentânea, mas eu estou dentro do plano do Deus Todo-Poderoso. E dentro do plano de Deus poderoso, eu vou viver um futuro de bênçãos em nome de Jesus. Amém?